Pessoal, prestem atenção agora, porque nós vamos falar de coisas importantes, tá? Eu quero, antes de falar de parâmetros de voos, eu quero fazer algumas considerações iniciais aqui, tá? Eu quero partir do princípio que nós não somos pilotos, mas sim gestores de todas as operações que envolvem o processo de pulverização, tá? Eu não posso me enxergar como piloto. Eu tenho que me sentir, eu tenho que agir, eu tenho que pensar como um gestor. Um gestor antecipa um problema, antecipa um acidente. Ele entende que pode dar errado, ele consegue evitar o acidente ao invés de corrigir o problema, né? Ao invés de levar depois o drone para manutenção. Então, essa é uma filosofia que nós temos passado lá no curso Piloto de Drone Raiz. Essa é uma filosofia que nós temos vivido aqui em nossas empresas, né? Porque eu tenho uma filosofia de vida, é viver o que prega, pregar o que vive. Tudo que eu falo para vocês não foi em um livro que eu aprendi, eu não ouvi alguém falando, eu tenho propriedade para falar porque eu vivo isso dentro de nossas pulverizações aqui, né, no grupo Bioflora, no grupo Piloto Raiz. Eu vivi isso desde os 17 anos de idade, quando eu comecei minha carreira profissional como líder de tratos culturais em usina, como gerente de usinas. Lembra que eu falei para vocês que eu comecei a pulverizar em usina com um trator que a barra era de bambu, uma taxa de aplicação de 450 litros por hectare. Nós tínhamos equipamentos precários e tínhamos que ter resultado, né? E nós tínhamos na barra daquele tanque jumbo de arrasto, era um cara que estava lá puxando a cordinha para erguer a barra, para baixar a barra. Esse cara nem máscara tinha, ele estava com um pano amarrado no rosto lá, né? E eu vou pôr para vocês aqui depois uma fotinha, cara. Porque falar até louro fala, né? Uma foto, eu devia ter uns 17, 18 anos. Eu estava com a minha equipe de tratoristas ali, que era mais ou menos uns 30 tratoristas. Imagina um moleque de 17 anos supervisionando uma equipe de 30 tratoristas com equipamentos precários, né? Com equipamentos que humanamente era praticamente impossível ter bons resultados, mas ainda assim a gente gerava resultados. Então, quero deixar uma fala aqui para vocês, que não importa, né, quão bom é o seu equipamento, não importa quão bom é o seu drone, mas o seu papel é extrair o máximo desse equipamento. E não importa qual é o drone que você tem nesse momento, esse é o melhor drone do mundo para você. Né? Porque quando você começa a pensar que o seu drone não é tão bom, começa a colocar problema, começa a... Enfim, aí você vai fazer o seu drone ficar pior ainda. Então, não importa em que, com que equipamento você está trabalhando, não importa a situação, as condições da área, a declividade, o que importa é que você, como gestor, vai fazer, usar todas as suas habilidades para fazer e para extrair o máximo do seu equipamento e daquela pulverização, conseguir os melhores resultados dela, tá? Então, nós somos gestores e não pilotos, tá certo? Esse é o primeiro princípio, essa é a primeira consideração inicial que eu quero deixar para vocês aqui, tá? Uma outra consideração inicial é que nós temos 4 formas para se fazer planos de voos. Né? Nós temos uma forma que é pelo retículo lá do próprio controle remoto. Eu pego uma imagem do Google e através dela eu determino os perímetros ali e faço uma rota, né? Faço minha rota de pulverização ou um plano de voo, chamem como quiser. Então, essa é uma das formas que eu não recomendo. Por sinal, abomino. Se você estiver usando essa forma de fazer plano de voo para drone de pulverização, pare hoje de fazer isso. Uma outra forma que eu posso usar para fazer o meu plano de voo é com o drone de pulverização. Eu decolo o meu drone e eu pego os perímetros, eu demarco os obstáculos. Para mim, não existe essa forma também. Tanto não gosto como abomino essa forma de se fazer mapeamento para drone pulverizador. Temos uma terceira forma de se mapear, que é com o RC, que é com radiocontrole. Eu saio capturando os pontos, fazendo o perímetro da área, depois, com o mesmo radiocontrole, eu saio pegando, demarcando os obstáculos. Essa forma eu não abomino, porém não recomendo, né? E eu tenho a quarta forma aqui, né? E a que nós usamos, é a que nós ensinamos, é a que nós recomendamos, que é gerar rotas de voos através de um ortomosaico gerado por um drone de mapeamento.
Essa é a forma que eu recomendo, é que eu ensino e que nós usamos aqui em nossas empresas. Às vezes vai acontecer de você estar pulverizando uma área e o vizinho vem te procurar, você andou 200 quilômetros para ir lá, você não vai deixar de fazer a roça do vizinho porque você não tem um drone pulverizador para mapear ali. Porém, você pode fazer aleatoriamente, o que não pode é virar rotina, tá? Porque eu tenho visto muitos acidentes acontecerem por pessoas estar mapeando de forma equivocada. Então, eu recomendo a forma de mapeamento, tá? Que você vai lá com um drone de mapeamento, você mapeia, você gera um ortomosaico, em cima desse ortomosaico, você gera uma rota de voo de pulverização. As chances, os riscos de acidentes são muito menores dessa forma, tá certo? Uma outra consideração que eu quero dar para vocês é que não é somente mexer stick que gera resultado. Entende que nós não somos mexedores de sticks, nós não somos pilotos, nós somos gestores, como eu disse no primeiro princípio, na primeira consideração que eu fiz para vocês. Nós somos gestores, e um gestor se preocupa com, ou seja, eu vou falar para vocês aqui agora alguns princípios, tá? Algumas coisas que influenciam no resultado final de uma pulverização. E mexer stick é uma das coisas, é um dos dentes dessa engrenagem que menos influencia no resultado final da operação. Nos meus cursos, eu falo para os alunos, tem aluno meu aqui, tá? Ó, o Fábio Matsuda, ele entrou depois, eu sei que ele é aluno, ele é piloto raiz aqui, formado pela gente. Lá no meu curso, de propósito, eu faço com que os alunos não toquem no stick do drone. Nós fazemos essa rota de voo na sala de aula e eu falo, não, eu quero que você realize no stick. Você só vai apertar o botão para o drone decolar e depois vai aceitar que ele vai clicar para ele pousar manual. Você não vai relar no stick. Não, mas tem árvore, mas não. Você não vai relar no stick. E, de fato, eles não relam. E aí, alguns falam, Fernando, eu quero. Não, tudo bem, depois você vai relar, mas agora você não vai relar para você entender o que eu estou te explicando, né? Você só vai ficar gerindo. Se precisar, você cancela a missão, você dá comando para cima, você faz alguma coisa, mas você não precisa fazer isso se você fez o seu plano de voo bem feito, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui alguns fatores que influenciam no resultado final de uma pulverização. Nós não somos pilotos, nós somos gestores, tá? E o que influencia? O alvo. Se você não acerta o alvo, às vezes você não precisa acertar o alvo porque o produto é sistêmico, enfim. Mas você tem que entender que o alvo, tá? Ele interfere no resultado final da pulverização. Uma outra coisa que interfere no resultado final da pulverização, produto. Produto certo, ele faz com que você acerte a pulverização, mas o produto errado, você pode ser o melhor piloto do mundo, você já cagou no produto. Ah, Fernando, mas você disse que eu não preciso ser agrônomo, não preciso ser agrônomo nem técnico, e segundo o Ministério da Agricultura, quem posiciona um produto não é o piloto, e sim o responsável técnico pela área. Tudo bem, isso não está errado. Eu não estou dizendo que o parecer técnico vem de você, eu estou dizendo que você tem que ter conhecimento suficiente para dizer para o cara que aquilo está errado. Se você não tem esse conhecimento, você não serve para ser piloto. Esse é o conceito de piloto raiz, cara. E se você não sabe, a partir de agora você começa a estudar. Porque não é sua responsabilidade posicionar, mas é sua responsabilidade ter o mínimo de conhecimento para entender se aquilo está errado ou certo. Porque se o cara posicionou o produto errado, você aplicou da forma certa, não vai dar certo e o culpado ainda vai ser você. Aí tem uns alunos que me dizem, não, Fernando, mas o meu cliente assumiu a responsabilidade. Meu amigo, você é o cirurgião, você é o médico que está fazendo a cirurgia. E se um cliente vai lá e manda você fazer uma cirurgia no coração dele, e você olha, sabe que não é certo fazer aquela cirurgia, se ainda assim vai fazer, eu não faria. Se você quiser fazer, você continua fazendo, mas eu não faço. É por isso que nós crescemos. É por isso que nós cobramos o preço certo, as pessoas cobram, às vezes, 30%, 20% abaixo do que a gente cobra, e ainda assim o cara prefere contratar a gente. Sabe por quê? Porque eu não erro em pulverização. Eu entendo de produto, eu entendo de alvo. Então, dois fatores que interferem no resultado final de uma pulverização: o alvo, o produto,
A máquina, o que que é a máquina? O seu drone, a ponta que você está usando, enfim, tudo isso daí que está relacionado à máquina. Uma outra coisa que interfere no resultado final de uma pulverização é o ambiente. Fatores climáticos que você está aplicando esse produto. Uma outra coisa que interfere no resultado final da sua pulverização é time de aplicação. De repente, você perdeu o momento de fazer aquela pulverização. Aquele inseticida, aquele fungicida, você aplica em um momento que esse produto não atinge mais a praga. Por melhor piloto que você seja, ainda assim, se você aplicar no time errado, você já errou na pulverização. E tem uma outra coisa que interfere em uma pulverização, e essa é a coisa que todo mundo bate, que é o piloto, que é o homem, né? Tá? Então, pessoal, veja só, é uma engrenagem com 6 dentes. As pessoas desconsideram 5 dentes e só focam em um nos cursos, que é a operação, que é o momento da aplicação. Mas uma aplicação, ela tem 3 momentos que nós ensinamos no curso piloto de drone raiz. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. Então, cara, por melhor piloto que você seja, se você erra em algum desses pilares que eu citei, você errou na pulverização. E não tem como corrigir. Entende isso daí? Então, são considerações iniciais que fazem sentido e eu gostaria que vocês se atentassem a isso. Agora nós vamos começar aqui, pessoal, a falar de parâmetros de voos, que esse é o tema da nossa aula. Então, a nossa aula definitivamente começa aqui, segundo o que eu prometi para vocês, tá? O que são parâmetros de voos? Parâmetros de voo são, na verdade, é a altura que você seta do seu drone, a velocidade que você voa, que você aplica, a ponta de pulverização que você usa, a altura que você voa em relação ao topo da planta ou do céu, chame como quiser. O que mais nós podemos falar aqui de parâmetros de voos? Faixa de aplicação. E o que que acontece? Acontece um fenômeno do fulano me disse. Acontece o fenômeno do eu vi na internet. Acontece vários fenômenos. Que se eu perguntar, por exemplo, Cláudio, por que que você voa na altura, na velocidade e tudo mais que você voa? Ele vai falar, Fernando, porque primeiro que o fabricante do drone recomenda eu voar assim. Segundo que alguém me disse. Terceiro que não sei o quê. Mas tá, tudo bem, mas e a sua validação? E a sua assinatura aí embaixo? Não é porque o fabricante do drone disse que eu posso voar em tal velocidade, em tal altura, que eu vou voar nela. Eu tenho que validar isso. Então, nós vamos partir do princípio, pessoal, que nós, como pilotos raiz, nós temos que validar todas essas informações. Porque falar até louro fala, quero ver provar. Eu estou certo ou estou errado? Eu preciso aprender a validar tudo que me dizem. Cara, eu sou um cara que eu pouco acredito no que as pessoas me dizem. E nós estamos vivendo uma geração de pilotos, se é que eu posso chamar assim, de pilotos, não sei se nem se eu posso chamar, que estão vivendo o que os outros estão dizendo. Mas cadê o seu carimbo de aprovado em bar? E quais são os parâmetros que você usa para carimbar e aprovar esses parâmetros, esses fatores? Então vamos pensar, nós temos que desenvolver uma mentalidade crítica sobre esses parâmetros de voos, né? Então, o que que eu estou querendo desenvolver em vocês? Eu não quero dizer qual é o bico certo, eu não quero dizer qual a mentalidade, qual que é a altura certa. Ser piloto raiz é desenvolver uma mentalidade, é, ter uma visão, uma ótica privilegiada sobre aquilo que eu estou fazendo para que eu possa ter condições de tomar decisões que sejam as melhores decisões naquele momento, naquela aplicação, naquele dia, naquela área, tá? Então, ser piloto raiz, gente, é desenvolver uma mentalidade diferenciada. É, desenvolver uma mentalidade crítica sobre o que eu ouvi. Porque você não pode viver de ouvir as pessoas. Você não pode viver de
Ah, o me disse, fulano, ciclano, beltrano, não, você tem que ter seus conceitos próprios, as suas próprias conclusões, as suas próprias convicções. Cara, eu preciso abrir sim o braço para o que o mundo me oferece, mas eu tenho que ter minhas convicções. Quem não tem convicção, quem é o cara que não tem convicção? Cara, vocês veem que as pessoas me criticam muito nas redes sociais. Cara, e isso não me atinge, porque o que vem de baixo não me atinge. E talvez vocês não postam conteúdo na internet com medo das críticas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o sonho é seu, a empresa é sua, a clientela é sua. Só fala. Só para você entender, a vida é uma escada, pessoal. E nessa escada da vida tem pessoas que estão posicionadas nos degraus acima dos degraus que você está, e pessoas que estão posicionadas nos degraus abaixo do degrau que você está. Sabe de onde vem a crítica, Cláudio? De cima ou de baixo? De baixo. E não olha para baixo, você tem que olhar para cima. Quem está embaixo, ele não está fazendo o que você está fazendo, ele não tem conceito técnico, não tem peito para fazer o que você faz. E quem não faz, critica quem faz, porra. Aí você se priva por alguém de baixo. Não olhe para baixo, para cima. Duas pessoas olhando pela mesma janela, uma enxerga o chiqueiro, outra as estrelas. A janela é a mesma, a estrela é a mesma, o chiqueirão, o mangueirão de porco é o mesmo. Por que um está olhando o mangueirão? Porque está olhando para baixo. Por que o outro está olhando as estrelas? Porque está olhando para cima. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Guarda isso aí, ó. Papagaio anda com papagaio, águia com águia e urubu com urubu. Quem você é? Quem você quer ser? Se você está aqui, você é águia. E se você não está sendo criticado, me desculpe, você não está fazendo porra nenhuma. Você não está produzindo. Porque quem produz é criticado. Quem vai para cima é criticado. Quem ousa ir além é criticado. Quem não trilha o caminho da boiada é criticado. Vocês sabiam disso ou não sabiam? Então eu meço o meu sucesso pelo nível de críticas, pelo número de críticas, inclusive, que eu tenho, porra. E você vai ficar no anonimato até quando? Cara, você vai aprender nesse grupo aqui, ó, nessa área de assinantes, mais que tudo, você vai aprender a viver, cara. Você não vai aprender a pulverizar. Mais que tudo, você vai aprender uma filosofia de vida que se aplica com filhos, com colaboradores e com tudo mais. Agora, imagina no curso piloto de drone raiz. Pessoal, vou reforçar. Recomendo que todos vocês façam o curso piloto de drone raiz. Não importa se você fez 10 cursos. Você vai chegar lá e vai ver que você não tinha feito nenhum curso. Eu recomendo que não importe se você tem 1.000 hectares ou 22 mil hectares como o Cláudio. Faça o curso piloto de drone raiz. Por que eu estou falando? Porque lá você não vai aprender a mexer stick, caramba. Pulverização não está relacionada com mexer stick. Está relacionado em saber para onde olhar, em saber gerir toda a cadeia que envolve a pulverização. Cara, a pulverização é um universo de conceitos, é um universo de possibilidades. E você está olhando só para um negócio, que é mexer stick. Eu não tenho nenhum controle de drone aqui, senão ia representar isso. Mas, enfim, vamos falar sobre parâmetros de voos, tá? Como eu determino o tamanho do meu plano? Porque será que o tamanho do plano é um parâmetro de voo, Carlos? E eu vou perguntar pro Claudião. Gostei do Claudião aqui, gente boa. Cara, na verdade só tem gente boa aqui, né, velho? Porque águia anda com águia, cacete. E papagaio com papagaio e urubu com urubu, ué. Se vocês estão aqui, é que vocês já são diferentes, tá? Cláudio, como que você determina o tamanho do seu plano de voo? Fala pra gente aí. E tamanho, se às vezes uma lavoura muito grande não é bom, pelo menos desde o meu ponto de vista. Às vezes tu tem que dividir ela. Nós chegamos às vezes ter lugares que eram 130 hectares juntas, mas não convinha fazer tudo junto, separar para ter o melhor rendimento. Ó, o Claudio falou uma grande verdade. Existe um paradigma que quanto maior o tiro, maior o rendimento.
Nem sempre isso é verdade, gente. Não. Vou repetir, vou reforçar. Existe um paradigma. Quanto maior o tiro, maior o rendimento. Mentira. Isso é mentira. Nós fizemos estudos de rendimento aqui. E chega a partir de um determinado raio, guarde a palavra raio. A partir de hoje, vocês vão usar essa palavra para determinar o tamanho do seu plano. Raio. De onde você está com sua base, você tem que determinar um perímetro para que o drone não passe daquilo. Por quê? Porque aí tem dois motivos para eu ensinar isso para vocês, para eu pedir para vocês fazerem isso. Estipule um raio, depois eu falar o raio de vocês, mas esse raio tem que ser para que você perca menos possível o drone de vista. No Cláudio é difícil, meu amigo. Quem trabalha com eucalipto é foda fazer isso. Porque ele decolou, já perdi de vista. Mas em algumas outras ocasiões eu consigo manter o contato visual. Então, esse raio ele tem que ser estipulado para que você mantenha o contato visual, tá? Em maior tempo com o drone, para que o drone perca menos o sinal. Perca menos o sinal aí entre rádio e drone. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês determinem um raio de pulverização. Nós, na nossa empresa, nós temos um limite de 500 metros, Cláudio. O nosso plano não pode ultrapassar a 500 metros. Ou seja, como funciona isso? É que eu não estou conseguindo desenhar para explicar para vocês. Mas, deixa eu ver aqui. De onde eu coloco a minha base, esses 500 metros é o seguinte, imagina um ponteiro de um relógio. Aqui, ó. Aqui está a minha base, certo? Ó. O meu tiro não pode passar de 500 metros da minha base, senão eu começo a perder rendimento, correto? Eu começo a perder rendimento, eu começo a aumentar o risco de acidente, eu começo a aumentar o risco de perda de sinal, eu começo a aumentar um monte de coisa que vai trazer alguns resultados que são maléficos para a minha pulverização. No meu caso é 500 metros, mas só que em uma área mais morrada, em uma área onde eu perco muito contato visual, talvez você tenha que reduzir isso. Aí você precisa chegar no seu número certo. É lógico que, Cláudio, de repente, para fechar o talhão, 550 metros. Aqui vai ser 550 metros, porra. Entendeu? Porque eu não vou fazer depois 50 metros para lá. Então, o que vocês têm que entender é que vocês têm que parar desse negócio de tomar uma decisão sem saber por que está tomando ela. Eu quero embasar todas as decisões. Então, para mim definir o meu plano de voo, qual é o primeiro princípio que eu tenho que ter? Raio de voo. Então, isso eu vou mandar para vocês esse PDF, tá, pessoal? Eu fiz um PDF aqui hoje de madrugada, e eu vou mandar esse PDF para vocês. Inclusive, esse PDF estava lá no link daquela reunião que não abriu. Enfim, informática é assim. E drone é isso, gente. Drone vai ter um dia que ele não liga, vai ter um dia que cai, vai ter um dia que o radar não funciona. Cara, é eletrônico. Vocês têm que entender isso. Drone dá problema, drone cai, drone quebra. E se você pensar o contrário disso, você vai bater antes do que você poderia. Você vai bater antes do tempo. Tá claro? Então, primeiro fator que eu uso para tomada de decisão. Anotou aí, Lucas? Para fazer o meu plano de voo é raio. Fernando, mas eu tô com relay aqui, o negócio que estende o sinal, tem visada visual. Não, ainda assim, não trace planos de voos com raios maiores que 500 metros, porra, porque você vai perder rendimento no final das contas. A gente estudou isso com drone biológico, com drone de pulverização, com drone grande, com drone pequeno, com todos os drones que vocês imaginam. Com DJI, com Shag, não importa. Com drone X. Eu não sou um cara que voe só com um drone. Eu sou um cara que voe com todos os drones que vocês imaginam. E isso me dá propriedade para falar o que eu estou falando. Não está relacionado com o drone que você está voando. Isso aqui é princípios de física, de tudo que você imagina. Se você. Tudo bem que quanto maior o tiro, maior o tiro do drone sem quebra de cabeceira, porque o drone gasta muita bateria na quebra de cabeceira. Toda hora que ele tem que parar, virar,
virado para voltar, ele gasta. Existe um gasto de energia maior aí do que em rota de voo reto. Só que, quanto maior o tiro, maior será também a ida e a vinda. E às vezes você vai gastar 20%, 30% da sua bateria para chegar no ponto de início. Você quer isso? Se você não quer, pare com essas porra de tiros de 1.500 metros. Na compra de um drone, o cara fala, eu queria um drone que desse um tiro de 5.000 metros. Para quê, filho do aéreo? Para que você quer isso? Para depois andar 5.000 metros à toa. Não é 5.000 metros, é 10.000 metros, porque você vai ter que ir e voltar à toa. Se liga, cara. Para. Então a gente precisa entender o fundamento das coisas. Um princípio para determinar o tamanho do meu plano de voo é o raio. Um outro princípio, obstáculos. Às vezes, cara, acontece, quem já voou há muito tempo sabe, que às vezes os obstáculos eles estão posicionados de um jeito que se eu mudar o tamanho do meu plano, de repente eu tenho que reduzir. Fica melhor, eu melhoro a qualidade da pulverização, de repente eu melhoro o rendimento do meu equipamento, nem sempre planos maiores rendem mais. Guarde isso, que parece ser, às vezes não é, tá? Então, obstáculos também me fazem repensar o tamanho do meu plano, porque às vezes eu tenho que pegar todas essas árvores aqui, ó, e deixar para o outro plano, porque eu vou ganhar muito rendimento nesse plano do lado de cá. E quem já voou muito entende o que eu estou falando. Só que às vezes não tinha consciência. O que eu quero que vocês façam, pessoal, é na hora de vocês determinar o tamanho do seu plano, você pega essa listinha aqui e vai ticando, ó. Raio de voo, obstáculo, ó, principalmente, pessoal, eu tinha esquecido de pôr aqui, ó. Principalmente, o tamanho do meu plano depende do local da minha base. Local da base. Porque, às vezes, você nem chegar na área de pulverização você consegue. Você tem que pulverizar do sítio do vizinho. Já aconteceu isso com você, Cláudio? Já aconteceu, já. Aí, rendimento péssimo, mas tá, acontece. Mas tem que fazer, não é? Ah, tem que fazer. E, às vezes, você tem que montar duas bases. Por quê? Porque, às vezes, você tem que voar desse lado de cá, desse vizinho, do lado de lá do outro vizinho. Aí não faz sentido você deixar um plano só. Você entende que o local da base determina o tamanho do plano que eu vou fazer? É. Entendi isso, cara. E são coisas que a gente não pensa na hora de montar um plano de voo. Então, eu já falei, ó, de raio de voo, falei de local da base, falei de obstáculos, agora eu vou falar de declividade. Pessoal, esse negócio de manter o contato visual com o drone é algo incrível para o cara raiz, para o cara que sente a pulverização. Ser piloto raiz é ter sensibilidade. Eu sou um cara, bicho, tão fodido em pulverização, tão foda em pulverização, eu reconheço no que eu sou ruim, mas eu reconheço no que eu sou bom. Eu sinto a pulverização. Se eu chegar numa operação com um drone, eu sinto, eu conheço o produto que está sendo aplicado. Quem trabalhou muito tempo com isso, fala, ó, 2,4D. Ó, é ou não é, Cláudio? É. Eu chego numa pulverização com drone, não preciso de nada. Eu subo na plataforma, olho, opa, pode parar, pode parar. E às vezes os caras estão querendo parar, falam, toca. Não, mas tá 6 km por hora, você mandou parar com 5. Falei, cara, tá dando deriva? Você tá vendo? Sente a porra, sente o clima. Sensibilidade, toca. Vai por mim, eu falo pros caras, pode ir, eu estou assinando embaixo. Você está ferindo um princípio, ele coloca lá uma observação. Fernando mandou eu aplicar. Pode anotar, anota. Se der problema aí, você me avisa depois. Marca onde está agora, marca aí essa faixa. Se der problema, você me avisa. Entendeu? Você percebe que o contato, que a declividade, ela me tira o contato visual do drone? Tira muito mais rápido. Então, às vezes, pessoal, eu procuro trabalhar com visada visual. Então, a visada visual determina o tamanho do meu plano também, porque às vezes eu percebo que meu drone vai ficar muito tempo sem que eu tenha visada visual. O que que eu faço? Eu encurto ele. Não importa. Cara, eu trabalho com base móvel. Escreva aí, ó, se vocês querem rendimentos
Se vocês querem rendimento, vocês têm que trabalhar com base móvel. Se você chega na roça e descarrega gerador, carregador de bateria, descarrega misturador, você está fudido. Não importa o drone que você tem, a sua operação vai ser limitada pela sua estrutura. Você tem que trabalhar com base móvel. Então, para a gente mudar de base não é problema. Então, eu divido o plano para que eu tenha contato visual muitas vezes, porque eu sei que eu vou mudar de base. E muitas vezes eu mudo de base, pessoal, com o drone aplicando. Eu não perco tempo para mudar de base. Vocês sabem o que é mudar de base, né, pessoal? É mudar o lugar que eu estou ali, onde o drone pousa. Às vezes meu drone está seguindo a rota e eu estou mudando para outra base. Eu não preciso esperar ele voltar, fechar o drone e pôr em cima do carro para mudar, pô. Eu mudo, às vezes, com o drone em rota, fazendo uma rota de voo. Eu mudo, às vezes, com o drone acompanhando a estrutura. Eu mudo, às vezes, a base, depois deixo o drone desligado aqui, chega na outra base, eu aciono o drone e levo ele. Tem N formas de fazer isso, mas se você trabalha com base móvel, você vai ganhar pelo menos 20 a 30% de rendimento a mais. Pode anotar aí. É uma dica raiz, é uma dica de quem pulveriza todo dia com vários tipos de drones e quem tem mais de 1.000 clientes esparramados aí pelo Brasil e o mundo que estão todo dia me contando. Cara, eu tenho uma proximidade com meus alunos, mas enfim, voltando aqui, parâmetros de voo. Como eu determino o tamanho da minha... Como eu determino o tamanho da minha... Deixa eu desligar o microfone do Fábio aqui. O molequinho do bicho conversa, hein? O bichinho que vai ser piloto. Já está aprendendo. Como eu determino o tamanho do meu plano de voo? Então, ó, vou repetir. Eu determino primeiramente um raio. Eu tenho que ter um parâmetro. É o raio. Não pode passar de 500 metros. Depois, eu vou olhar o local da base. Gente, nós não somos pilotos, nós somos gestores. Antes de eu ir para campo, eu já geri tudo isso. E eu vejo o nego colocando o drone em cima do carro, indo para campo, não fez gestão de nada. Vai fazer o plano de voo lá, já chega para fazer e aplicar. Faz o plano de voo errado, aplica errado, bate o drone, aí acha ruim ainda. Nós não somos piloto, nós somos gestor. Olha a gestão que dá fazer. Olha o quanto que eu tenho que gerir uma pulverização com drones. E uma outra coisa que me determina o tamanho do meu plano de voo, pessoal, também é a cultura vizinha. Por questão de deriva e algumas coisas, porque automaticamente pela a cultura vizinha, de repente, ela faz com que eu dê um tiro em uma direção diferente. E o tiro nessa direção diferente me faz com que eu tenha que mudar o tamanho do meu plano de voo, tá? Eu poderia continuar falando para vocês aqui, pessoal, mais 1 hora ou mais 2 horas, além do que nós já falamos, só de como determinar o meu tamanho de plano de voo. Mas eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês desenvolvam uma mentalidade. Tá, ô Claudião, tá claro para vocês o que eu falei? Beleza. Beleza. Você pensava dessa forma para determinar o tamanho do seu plano de voo? Eu penso que tudo que aprende, sempre está aprendendo algo, sempre algo novo vai aprender e isso tem que botar em prática depois e por isso estou aqui, para aprender e aprender. Sim, mas a minha pergunta é, antes de você determinar o tamanho do seu plano, você pensava nisso, assim? E Você tinha um checklist para seguir? Quando eu comecei, não, depois vai vendo, com as cagadas que vai fazendo, vai ter que aprendendo isso, mas é bom ter esse checklist, sim, sem dúvida. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, criem o seu checklist. O checklist de como montar o tamanho do plano, de como desenhar o polígono do meu plano lá. E vai destacando ali alguns parâmetros, tá? Para que vocês possam seguir isso quando vocês forem montar, mas principalmente para quando o seu funcionário for fazer o plano, Paulo, ele ter um checklist para seguir, entendeu? Aí você vai falar para o cara, ó, para você fazer o polígono, o perímetro do seu plano, ou o tamanho do seu determinar o tamanho do plano, eu quero que você siga esses parâmetros. Você vai olhar tudo isso para definir isso. Pronto. Criou um checklist. Como é determinada a direção do tiro? Lucas, fala para mim, Lucas, como que você acha? O Lucas, eu sei, pessoal, que ele não tem experiência ainda, mas não tenha medo de falar aqui, porque não existe resposta errada para a gente, tá certo? Lucas, como que você acha que você vai definir a direção do tiro? Você sabe o que é a direção do tiro, né?
Sim. É, eu abordaria em relação ao vento, a minha, a minha base, assim, pelo mapeamento, pelo curso de mapeamento, foi isso. Tá, mas veja só, Organizar em relação. quando eu faço meu plano de voo, o vento é o que menos importa, porque eu estou fazendo meu plano de voo em escritório. Eu não sei qual a direção do vento. Você entende? Eu não sei para onde vai estar o vento no dia que eu for aplicar. O vento talvez faça com que você mude de ideia no momento da aplicação, entende, Lucas? Mas nesse momento, eu estou gerindo a minha pulverização, eu não estou aplicando, eu estou gerindo ela. De repente, eu vou pulverizar amanhã ou a semana que vem, eu estou fazendo o plano de voo, certo? E como que eu determino a direção do tiro? Não vai ser vento. Por quê? Porque o vento, eu nem sei se vai ter vento e nem sei qual vai ser a direção do vento. Faz sentido para você, Lucas? Sim, Nesse momento, não importa. O que pode importar, de repente, é a cultura vizinha. Eu não sei se o vento vai estar soprando para lá ou não, porém, eu sei que em algumas posições dá menos deriva daquele lado. Aí tudo bem, tá? Então, você pode colocar nessa parte de como determinar a direção do tiro, não é o mais importante, tá? Mas você tem que levar em consideração a cultura vizinha, mas o vento nesse momento ainda não, porque você não sabe se vai ter e em que direção ele vai estar soprando, tá? Uma coisa, Lucas, você vai falar mais alguma coisa? Vai falar. tentar otimizar esse raio nosso aqui, ô Fernando, para definir o tiro. Sim, você vai, ó, eu vou falar aqui algumas coisas que vocês devem, é lógico que tem mais do que isso que eu vou falar, né? Tem inúmeras outras, mas são algumas premissas importantes que você deve ter em mente quando você vai. Eu vou projetar, pessoal, aqui, eu vou projetar, diz que quem sabe faz ao vivo. Não sei se é verdade, não vamos ver agora, mas eu vou projetar aqui o meu aplicativo de fazer plano de voo. Só um minutinho. Porque eu acho que tem gente muito iniciante aqui. E assim, pessoal, se eu falar alguma coisa que é algo desconhecido para vocês, me pergunte, pelo amor de Deus, não fique com dúvida, não, tá? Aqui nós estamos aqui para se ajudar. Então não faz sentido você ir para casa com uma dúvida, tá certo? Eu vou projetar aqui, ó, só um minuto. Eu não consigo fazer nada de qualquer jeito, cara. Eu tinha que aprender um pouco mais a fazer isso. Mas para mim ainda é muito difícil fazer um negócio mais meia boca, sabe? Vocês estão vendo a minha tela? Eu não estou vendo vocês agora, pessoal. Então alguém abre o microfone e diz se vocês estão vendo a minha Sim, tela sim. do. A Beleza. tela tá tudo ok. Sim. Ok. Aqui, ó, é uma área que eu dividi no meio. Essa é uma área, por exemplo, se eu voltar lá no primeiro fator, que é como determinar o tamanho do plano de voo. Lembra que eu falei que um dos fatores para determinar o tamanho do plano de voo seria obstáculo, pessoal? Aqui, ó, tem uma rede de luz de fora a fora. Então, veja só, eu daria para fazer disso um plano só, mas esse obstáculo, que é a rede de luz, me fez com que eu fizesse mais que um plano aqui, nesse caso, tá certo? Então, só para evidenciar o que eu falei para vocês antes lá. Mas nós estamos falando agora de direção de tiro. Eu vou colocar aqui para gerar uma rota. Ó. Olha que lindo. Isso é lindo, né, pessoal? Ó, os tiros estão nessa direção. Vocês acham que essa direção é a melhor direção, pessoal, do tiro? Pode alguém abrir o microfone e falar? Não. Como o senhor comentou lá, a área de manobra que o drone vai fazer aí é maior, não é não, Fernando? É maior, só que depende. O principal fator para tomada de decisão de um tiro, pessoal, anotem aí, é a declividade do terreno. O principal fator para tomada de direção de tiro, o principal fator é declividade. Se você voa contra o morro, encarando a declividade, você vai ter uma pulverização desuniforme. Em alguns momentos, o drone vai estar a 2 metros de altura
Quando ele está subindo o morro, ele tende a perder a altura e gastar mais energia. E quando ele está descendo o morro, ele tende a ganhar a altura. E com isso, a pulverização fica desuniforme e você tem um gasto extraordinário de bateria. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ter um gasto extraordinário de bateria, tá certo? A direção, aqui, pessoal, o terreno é caído para cá, tá vendo, ó? Aqui ele cai para cá. Então, a direção do tiro aqui, segundo a declividade do terreno, seria aqui, ó, acompanhando isso daqui, tá certo? E aí já ia coincidir, obviamente, que o meu tiro iria ficar... O quê, pessoal? O meu tiro iria ficar maior. Tá entendendo? Se eu mudo aqui, ó, a direção do tiro, e ponho nessa direção aqui, ó, além do tiro ficar maior, eu iria também não voar contra a lei da natureza, contra a lei da gravidade. Gente, tentar brigar com a natureza nunca dá certo. Vocês estão me entendendo? Faz sentido? Então eu vou parar de compartilhar a tela aqui, tá? Então aí, ó, como eu determino o tiro? Eu olho principalmente a declividade do terreno. Depois, respeitando a declividade do terreno, eu busco os tiros maiores, tá certo? Porque eu já respeitei aquela questão que foi a primeira coisa que eu falei, que foi o tamanho do talhão. Lá eu não respeitei um raio de ação. Então, ou seja, para vocês, só para vocês não se perderem aí, eu estou falando para vocês escolherem a direção do tiro maior, mas dentro de uma faixa pré-estabelecida, cara. Não é para pôr 1.500 metros de tiro aqui não, que você vai se lascar. Tá certo? Uma outra coisa que determina a direção do tiro, eu vou mandar esse PDF para vocês, tá? É a cultura vizinha. Porque dependendo da direção do tiro, onde ele vai manobrar, causa mais ou menos deriva na cultura vizinha, tá certo? Uma outra coisa que eu já citei também, que eu tomo como base para determinar o tiro, são obstáculos e redes. Vou projetar novamente aqui, ó, o terra. Vocês estão vendo aí, ó. Então, o melhor tiro, o melhor ângulo seria nessa direção aqui, ó. Para esse caso, tá, pessoal? Ó, mais ou menos assim, ó. Eu teria que pegar aqui, ó, essa linha desse lado aqui, eu vou tentar deixar ela o mais... Esse primeiro tiro, eu quero que ele chegue lá no final. Ele não vai chegar, tá vendo? Então é aqui, o melhor tiro. É aqui. E foi assim que a gente voou lá. Tá certo? Percebe que aqui, cara, eu uni o útil ao agradável, ó. Eu dei o maior tiro possível e eu não peguei nem aclividade nem declividade nesse tiro aqui. Eu provavelmente não, né? Com certeza eu otimizei bateria, eu rendi o máximo possível nessa área aqui, tá certo? Então, eu vou passar para o próximo parâmetro de voo. Como se determina a ponta de pulverização? Como que eu determino a minha ponta de pulverização? Lembra que eu falei que eu quero desenvolver a mentalidade crítica de vocês, o raciocínio crítico? Gente, eu tô uma gripe violenta, vocês me desculpem, mas eu vou pingar um remedinho aqui na... Piloto raiz não encontra uma desculpa, mas sim um jeito de fazer. Eu acordei mal pra cacete hoje. Eu poderia ter feito disso uma desculpa para não estar aqui com vocês. Só que eu não usei essa desculpa, tá certo? Eu vim aqui ainda assim. E essa é a mentalidade que nós temos como pilotos raízes. Fazer o melhor nas condições que nós temos. Dar o nosso melhor, estaria o maior resultado das condições que nós temos. Então, como que eu determino a ponta de pulverização? Vou perguntar para alguém aqui. Eduardo,
Eduardo, como que você determina a ponta de pulverização que você vai usar em uma determinada pulverização? Essa ponta que tu tá querendo dizer seria o formato do bico, isso não? Tem bico, ou você vai usar um bico atomizador, ou você vai usar um bico, um XR010, você vai usar um aí, não sei o quê. Que bico? Como que você escolheria o tipo de bico que você vai usar? Como que você escolhe ou escolheria o bico por uma determinada pulverização? No nosso... Uhum. Quais são No os nosso parâmetros? caso, a gente pensa na nossa empresa que vai depender um pouco também da cauda, né? Vamos supor, uma cauda que é 100% que usa líquidos, né? Tem o bico do T10, que é o 010, o original, né? E quando já é uma cauda que vai alguma coisa em pó, já vamos botar um 15 para evitar entupimento, né? Eu posso te dar um conselho? Sim, claro. Joga esse bico fora do T10 original, que não presta, gente. Não, de verdade. Uhum. Vocês vão ouvir a verdade nua e crua de mim. Aquele bico não pode, ele pode estar em qualquer lugar, menos no seu drone. Ele tem que estar no lixo, ou, não sei, recicla, mas não no seu drone. Ele é péssimo. Cota muito fina, muita deriva, ele entope demais da conta, ele é um bico muito ruim. Tá? Mas, enfim, o que mais você levaria em consideração além da cauda? Que faz sentido, né, pessoal? Uma cauda, por exemplo, está muito grossa, ela não se torna fluida num bico 0,10. Aí eu tenho que, de repente, usar um bico, senão eu vou entupir tudo, não vou conseguir pulverizar. A cauda está pronta, eu tenho que tomar uma decisão. Mas o que mais, Eduardo, além do que você falou, você levaria em conta para a tomada de decisão de escolha de uma ponta de pulverização? A deriva também, eu acho que seria um ponto bem importante de entrar ali. Beleza, está certo, não está errado. O que mais? Agora eu não sei o que eu poderia Não, dizer tá de bom, cabeça. beleza. Já tá bom, Eduardo, já tá bom. Fala, Fernando, eu tô te pagando 20 por mês para você fazer isso, porra. Né? E você fica me perguntando, cacete, né? Mas tá tudo bem. Gente, eu acho muito importante essa troca, tá? Eu não quero ser palestrante aqui. Se eu trocar com vocês, isso aqui fica muito mais didático e funcional e aplicável para vocês. Eu poderia virar uma matraca, já teria acabado a 1 hora. Só que você ia sair daqui, não sei como você ia sair daqui, entendeu? Então, não estou pensando no tempo, estou pensando em realmente te ajudar aqui hoje, né, na escolha da setagem desses parâmetros de voo aqui. Eu vou começar, Eduardo, por onde você deve começar. Gravem o que eu estou dizendo, pessoal. Você nunca deve começar a escolha de uma ponta pela deriva ou pela viscosidade da cauda. Nunca. Isso você pode até levar em conta, mas você não começa o negócio por aí. Porque o que é de começo tem que vir no começo. Fernando, por onde eu começo? Começa pelo começo, porra. O começo é o começo, uai. Não é? Começo é o começo. E se eu começar a minha pulverização pensando na deriva, já comecei errado, porque eu já comecei pensando em voar com vento. Tô certo ou tô errado? Assim é. Então, começa a escolha da ponta de pulverização pelo produto que você vai utilizar. Porque, de acordo com o produto, é o tamanho de gota necessário. Eu estou certo ou estou errado? Tem produto que é de contato, eu preciso de uma cobertura maior, automaticamente de uma gota menor, de uma sobreposição maior. Tem produto que ele é sistêmico, eu não preciso de uma boa cobertura, eu posso ter uma gota maior, porque ele vai ser absorvido pela planta. Então, gente, teoricamente, eu vou falar teoria e depois vou contar a prática também, tá? Depois vamos ficar abismados na prática. Porque a teoria é um andador. É igual uma criança, tem um molequinho de, acho que 9, 10 meses. E ele está aprendendo a andar, ele vai começar a andar com o andador, mas ele ficar a vida inteira com o andador, ele vai jogar fora o andador e depois vai começar a andar sozinho. E a teoria deve ser desse jeito para a gente. A gente começa por ela porque nem sempre as teorias são aplicáveis, tá? Nem sempre a teoria é aplicável.
Porque normalmente ela foi desenvolvida em um canteiro de horta, e nós não trabalhamos em canteiro de horta, que é pequeno, nós trabalhamos em áreas comerciais, pô. O Cláudio pulverizou 22 mil hectares, é área pra cacete, velho. Área pra cacete. Entende? E às vezes ele não vai conseguir fazer o que está no livro. E, às vezes não, sempre não vai conseguir fazer. E tudo que eu falo para vocês é aplicável. Essa é a diferença nossa. Lá no curso Piloto Raiz, tudo que eu falo você vai conseguir fazer. Porque nós vivemos aquilo, pô. É diferente de alguém que ouviu alguém falando alguma coisa e está tentando ensinar para alguém. Escreve aí. Só ensina quem sabe, mas só sabe quem faz. Só ensina quem sabe, mas só sabe quem fez ou faz, porque senão quem só sabe e não faz, não sabe. Para ensinar, não. Então, para determinar a minha ponta de pulverização, a primeira coisa que eu penso é no produto que eu vou utilizar, o mecanismo de ação do produto. Tá certo? Quando eu vou pensar em ponta de pulverização, além do produto, o que eu vou pensar, pessoal? Eu já falei aqui hoje, princípios de boa pulverização. Vou pensar no alvo. E o que é o alvo? O alvo é onde eu quero que a gota acerte. É onde eu quero acertar. É um tiro. Né? Imagina que você está tirando em um... É aqueles negócios de tiro lá. Você está mirando no alvo, é o meio. Né? Na pulverização também tem alvo. Né? E qual é o seu alvo? O tamanho de gota? Não, desculpa. A escolha do bico depende do seu alvo também. Né? Então, veja só, vamos começar por onde nós devemos começar. E aí, você parte desses princípios, como eu parti desses princípios, né? Ó, tal produto, esse produto, ele me, ele me pede uma gota tal, grossa, fina, ou média, ou extra grossa, ou extra fina. O alvo da minha pulverização é o terço médio, ou o terço inicial, ou baixeiro, tá? Tudo isso vai fazendo com que eu comece a pensar, né, em que ponta eu vou utilizar, né? O que mais além de produto e alvo eu posso começar a pensar teoricamente? Depois nós vamos para a prática, tá? Depois eu pego o que o produto pede, onde eu tenho que chegar no alvo e vou para a tabela de bicos. Aí eu vou na descrição das pontas, né? De acordo com esse produto, com esse alvo, eu preciso de segundo essa tabela da TIGET, eu vou precisar para me atender um bico tal. Estou certo ou estou errado, Cláudio? Tabela. Pode falar se eu estiver errado, viu? Falou, Fernando, na minha opinião, você está errado. Eu não tenho ego, não. Não, tá certo, tá certo. Tá, se estiver errado, pode falar. Eu estou falando, eu não sou dono da verdade, não, hein? Então não vai embora sem perder a chance de me corrigir. Então tá, eu entendi qual produto, eu entendi o alvo, e segundo o produto e o alvo, eu falei de vento? Não, porque é assim que, tecnicamente, é assim que se escolhe uma ponta. Sem pensar no vento. Porque com vento era para você estar parado, viu? Quem que foi que falou para mim aí? O Eduardo. Viu, senhor Eduardo? Com vento era para você estar parado, não aplicando. Essa é uma grande verdade. Mas, enfim. Aí eu vou lá na tabela e, segundo esse tamanho de gota pedido, eu vou escolher o bico ideal para a minha realidade. Teoricamente seria isso. Aí eu vou pulverizar. Aí você vai ver que tudo que você estudou não aconteceu na prática. Aquele bico era para proporcionar uma gota grande ou fina e proporcionou algo totalmente diferente daquilo que você queria lá no alvo. Porque assim, ó, é assim, pessoal, que nós começamos a escolher as nossas pontas de pulverizações para chegar no conceito que nós temos hoje, tá? E aí nós chegamos na ponta ideal segundo o produto, segundo o alvo, né? Pulverizamos, colocamos papéis hidrossensíveis no alvo, e aí sim, de fato, nós medimos o tamanho de gota no alvo. Aí nós pegamos aquele papel hidrossensível, colocamos num scanner digital, mas aí você fala, porra, coloquei uma gota extra grossa no T40 e chegou no alvo uma gota fina. Que porra é essa? É essa porra toda que determina, de fato, depois
a sua vida depois disso. Então, assim, cara, eu falei para vocês como vocês devem fazer para escolher uma ponta de pulverização, ou como deveria fazer para escolher, mas eu vou dar uma dica agora. Se você trabalha com um drone T40 ou T20P, use, eu falo com propriedade, falo assim embaixo, use uma gota grossa ou uma grossa ou extremamente grossa, porque a sua chance de errar vai ser muito menor para todos os produtos que vocês forem trabalhar. Porque uma gota grossa do T40 remete-se a uma gota fina lá no alvo. Por conta da dinâmica da operação, o vórtice desses aparelhos. E se você usa uma gota fina, meu Deus do céu, vai chegar névoa, né? Vai chegar gás lá na pulverização. E com gás, meu amigo, a chance de... Aí entra o que o Eduardo falou aqui. Agora sim, Eduardo, você tem razão, meu amigo. Porque eu estou numa outra fase da minha explicação. Agora o Eduardo está certo. E agora sim eu vou pensar em todos os fatores que eu vou enfrentar lá na minha pulverização. Será que é mais fácil errar com sol quente e com vento, com uma gota grossa ou fina? Fala, Lucas. É mais fácil errar com uma gota grossa ou fina quando tem sol e um pouquinho de vento, um vento considerável? Um vento que me permite voar, lógico, né? Com a gota fina é mais fácil dela evaporar, né? Dela não chegar no... Pois é mais fácil do você volatilizar, evaporar e derivar. Pronto. Então, se vocês querem errar o menos possível, elejam no T40, no T20P, uma gota grossa ou extremamente grossa. Vou fazer descida extremamente grossa e eu assino embaixo, não vai ter problema. Só se você for muito bom para errar. Você tem que ser muito bom para errar em uma herbicida sistêmica com a gota extra grossa do T40. Não vai errar. E ela vai chegar fina lá no alvo, porra. Olha só, não é a gota que sai do bico, é a gota que chega no alvo. Vocês entenderam isso? Você sabe quem faz esse tipo de estudo que eu faço? Só eu. Ninguém se preocupa com isso. Eles ouviram dizer que é para usar ponta tal, usa ponta tal. Então, pessoal, eu tenho que, na escolha da minha ponta, eu tenho que fazer, antes de fazer a verificação, você tem mais um fator que eu levaria em consideração também, que é a cultura vizinha, tá? Porque, por mais que determinada classe de produto ele peça um bico fino, se tem uma cultura problema do lado, eu vou usar um bico fino, uma ponta fina? Não, porque eu vou ter problema, um problema maior ainda, eu vou matar a roça do vizinho, tá? Aí depois que você fez todas avaliou esses itens para tomar a decisão, aí depois disso você aplica com essa ponta, mas você vai validar se realmente isso está acontecendo. E você vai ver que na prática não acontece. Mas não tem problema, porque aí você mede e você valida, aí você põe assim, aí você determina, né? A gota grossa, a gota extremamente grossa do T40, eu sei que chega uma gota fina. Aí você vai entender, quando eu estiver colocando gota extremamente grossa, eu sei que chega uma gota fina. Aí você não pensa na gota que sai, você pensa na gota que chega. Mais do que a gota que chega no alvo. Tá claro isso? Cara, isso aqui é uma aula que poderia ter sido cobrado caro, hein, gente? Será que vale vintão por mês isso aqui, Lucas? Essa porra aqui? Vale mais, né? Fernando, essa mensuração que você falou aí, para me saber se a gota está chegando no produto ou no alvo, eu faço um voo experimental antes da minha aplicação ou eu já vou voando e já vou fazendo essa mensuração uma outra equipe? Eu recomendo que você faça voando, porque assim, cara, teoricamente você tá paramentado, você não está fora. Teoricamente você está seguindo todos os parâmetros técnicos exigidos, não está? Você não viu na tabela, você não escolheu o tipo de bico certo? Você não viu que seus amigos estão usando isso?
Então, faça com produto, porque uma coisa é você pulverizar com água, gente. Pelo amor de Deus, entenda isso. Uma coisa é você pulverizar com água, outra coisa é você pulverizar com produto, com adjuvante. Você muda totalmente as características da gota. Vocês estão me entendendo? E não ser piloto raiz me faria usar o bico que todo mundo usa, sem me fazer essas perguntas que eu estou te ensinando a se fazer. E depois você nem iria validar, mas agora você já tem essa mentalidade de validação. Cara, sabe em qual curso pago que vocês aprenderiam isso? Nenhum curso que você pagaria 5 mil reais, 6 mil reais, vocês iriam aprender o que eu estou te falando aqui. Nenhum, eu sei. Essa mentalidade, não. Tá? Então, eu acho que eu falei mais que o suficiente para vocês escolherem a ponta de pulverização. Eu acho que está claro para vocês, tá? Então, nós recomendamos aqui, ó, que sempre que possível, vocês utilizem bico atomizadores. Gente, sempre que o seu drone aceitar, troque a sua ponta de pulverização pelo um bico atomizador. Por alguns fatores, como qualidade de aplicação, faixa de aplicação que aumenta pelo menos 2, 3 ou 5 metros, dependendo do drone. Tá? Por exemplo, nós temos um drone que é o drone X. Com ponta de pulverização, ele dá uma faixa de 5 metros. Com bico atomizador, ele dá uma faixa de 7 a 8 metros. Porra, velho. Ô, Cláudio, por que eu chamo os caras que estão com a câmera aberta? Porque eu gosto que o cara esteja com a câmera aberta. Então, sempre quem está com câmera aberta, eu chamo quem está com a câmera aberta. Cláudio, você imagina no final do dia, se cada tiro eu ganhar 3 metros, no final do dia, quanto que eu fiz de área a mais? Um monte. Um monte, gente. Mas reflete Meu, no da bateria, ou seja, no aproveitamento do que é a bateria, que é o principal gasto que nós temos. sim, ela é a gasolina do nosso drone, é o óleo diesel do nosso drone. Então, que você... Ó, um dia um cara me perguntou, Fernando, o que é mais caro do que o diesel hoje? Eu falei, a carga de bateria do T40, meu amigo. É verdade, é ou não é? Faz É. conta, porra. Mais caro que o diesel hoje é só a carga de bateria do T40. Para você ficar fazendo graça lá, não. Então, beleza, pessoal, é isso aí. Sempre que possível, troquem as suas pontas por bicos atomizadores, validem o tamanho de gota que realmente está chegando no alvo. No alvo é uma palavra-chave para vocês, tá? Sempre utilizem a experiência que eu tenho, ela me dá propriedade e autoridade para falar para vocês o seguinte: sempre usem gotas mais grossas ao invés de mais finas. Vou repetir. Sempre usem gotas mais grossas ao invés de mais finas, porque na pulverização com drone, ela tende a chegar no alvo menor, mais fina do que você esperava pela ponta que você está usando, tá certo? Pela recomendação do fabricante. A dinâmica da pulverização com drone faz isso, tá, gente? O vórtex, enfim, vários fatores aí que eu não vou entrar em detalhes, senão as suas mulheres vão ficar bravas com vocês. Pô, de domingo, que esse cara aí nessa aula o dia inteiro, era 1 hora, era para ser das 9 às 8, você está até meio-dia aqui, então vou um pouco mais rápido para também melhorar para vocês aí o esquema com a patroa. Como se determina a altura de voo? Tá? A altura de voo, pessoal, e assim, se alguém tiver que me interromper, liga o microfone e me chama, porque às vezes eu não vejo a erguida de mão aí, às vezes eu acho que é um acidente, enfim, tá? Como determinar a altura de voo? Cara, a altura de voo, eu sempre parto do pré-estabelecido, mas a minha diferença é que eu não fico no pré-estabelecido. Altura de voo. Quando você compra um drone, a empresa que te vendeu, ela diz, ó, esse drone aqui, segundo o fabricante, ele tem que voar em uma altura de X metros. Menos que isso é perigoso, tá? Então, eu parto de um princípio pré-estabelecido, tá? E aí, eu vou falar de princípios que eu uso. Além dos princípios pré-estabelecidos, eu levo em consideração a declividade do terreno, o produto que eu estou usando, as culturas vizinhas, o meu alvo. Olha, cara, preste atenção na palavra alvo. A altura de voo determina o seu alvo. Vou repetir.
A altura do voo determina onde a gota chega. A altura de voo determina se a gota vai ficar no topo da planta, no terço médio, se ela vai para baixeiro. Quanto mais baixo o voo, mais eu aprofundo a gota na planta. Tá claro isso? Então, o alvo determina também a minha altura de voo. Uma coisa que determina a minha altura de voo, pessoal, é a declividade, tá certo? Não tente voar baixo em áreas com alta declividade. Você vai deixar a sua pulverização muito desuniforme, você vai correr um risco de acidente altíssimos, o risco de bater o drone voando baixo é altíssimo, tá, gente? Radar de drone falha. Não existe hoje um drone no Brasil que tenha 100% de correção do solo, que acompanhe 100% o solo. Vai por mim. Não voe muito baixo. Cara, tem uns abelha. Me desculpe, tá? Se você faz isso, você é abelha para mim também. Você precisa mudar a partir de hoje, né? O Diego e quem já fez o piloto raiz que está no nosso grupo, eu mandei uma abelhice de um piloto raiz. Eu admito a abelha de quem. Eu admito a abelhice de quem não é piloto raiz, mas eu não admito a abelhice do piloto raiz. Esse cara levou um baita fumo no particular, e eu falei, só por pirraça, eu vou pegar o seu caso, todos os seus vídeos, todas as suas fotos, e vou postar nos grupos pra você largar de ser besta e não fazer mais isso. Eu te avisei, porra. Gente, esse negócio de voar a 1,5 m de altura só faz uma coisa. Só facheia e diminui vai fachear a sua área. O que é fachear? É pegar bem num lugar, no outro lugar não pegar, porque não dá um tempo para o leque abrir. Voar 1,5 m de altura é inadmissível. Risco de acidente altíssimo, qualidade de aplicação péssima, porque além disso você faz a poeira se misturar com a gotícula e diminui a absorção, vira uma zona. Mas criou-se um paradigma de que voar baixo é bom. Não, voar baixo não é bom. Gente, o que diferencia remédio de veneno é a dose. Não existe voar a 1,5 m de altura, a não ser que você queira bater o drone. Eu quero bater meu drone que está muito velho, eu quero um novo. Eu não tenho argumento para comprar, eu vou derrubar esse, vou bater e vou comprar um novo. Caso contrário, não vou ir alto. Não, nem assim você pode voar alto. Passa em cima dele com o trator e dá um ré lá, fala, ô patrão, não viu o drone, passei em cima com o trator, porque aí você faz menos cagada. Não voe nessas alturas. Porque aí não vai abrir a faixa, você vai ter uma faixa menor do que você espera e você vai faixear. E o abelha do piloto raiz, ele fez isso em dessecação. E tem um monte de abelha voando baixo, sem saber que está faixeando, sem saber que está fazendo uma merda de pulverização. Tá? Aí, esse cara, porque assim, gente, nós temos um princípio lá no curso piloto raiz, e tem piloto raiz aqui dentro. Eu falo que nós não vendemos pulverização, nós vendemos resultado. Então, eu obrigo esses caras a voltar e validar o resultado. Como eu obrigo esses caras a voltar e validar o resultado, ele voltou para validar uma dessecação, que ninguém iria ver, por sinal, porque o produtor estaria bom. E ele mandou para mim, coitado, inocente, né? Mandou a foto, falou, Fernando, por que ficou assim, uma área matou bem, outra área tá amarelinho, não matou? Eu falei, seu filho da puta, porque você voou numa altura menor do que eu te pedi, porra. Agora me fala, só que eu achei que o cara ia falar 2 metros, entendeu? Fala pra mim uma coisa, mas não me deixa nervoso agora não, que eu tenho uma aula para dar. Falou, Fernando, não, é verdade, cara. Eu voei a 1,5 m de altura. Ó, nem vou te falar nada, velho. O Diego viu isso, que o Diego é piloto raiz, cadê? Que eu mandei lá no grupo. O Fábio viu que eu mandei no grupo dele também. Você viu esse negócio ou não viu, Diego? Sim, vi a questão da faixa, né? Tava um dessecado e o outro ainda tava verdinho ainda. E vai ficar verdinho o resto da vida, porque não pegou, entendeu? Fez um mosaico lindo lá, um arco-íris de cores lá, bonito. Eu nem entendo de pulverização, mas tem que ser muito burro pra voar 1 metro. Acho que a palavra é burro mesmo, cara. Porque tá muito próximo do acidente, entende? Não dá pro radar corrigir a altura, porra. Pegou uma declividade e bateu na cana. E o cara é agrônomo.
Fez o curso piloto de drone raiz. É por isso que eu falo, gente, nós temos um suporte fudido, cara. Eu não vou dormir sem responder todas as perguntas do grupo. Nem que vou dormir 3 da manhã para acordar às 4. E isso não existe. E quem responde sou eu mesmo. E quem está aqui, que faz o curso, sabe disso. Tá? Então, assim, ó, a minha dica para vocês também é que vocês, assim, pessoal, do fundo do coração, voar abaixo de 4 metros é burrice, tá? Voar abaixo de 4 metros é burrice. Ah, Fernando, mas está dando deriva. Você está voando com vento. Você está voando acima da velocidade que poderia. Né? Eu falo sempre do efeito avião e do efeito drone. Vocês sabem a diferença? Esse é um termo que eu criei, tá, gente? Os pilotos de drone querem me matar, mas eu não estou falando mal do avião. Eu uso avião, pô. Nós temos 30 mil hectares de cana. Tem áreas aí de... Eu preciso aplicar 3 mil hectares de uma só vez em uma fazenda lá. Eu não vou fazer de drone, eu faço de avião. E quando eu falo as verdades, os caras me xingam. A pior coisa é uma cegueira. É uma cegueira ocupacional. O que é cegueira ocupacional? O cara de drone vira um dronólatra e só enxerga os pontos positivos, não consegue enxergar os pontos negativos do drone. Uma cegueira ocupacional é o piloto de avião que é tão fã do avião que fica cego para todas as falhas que aquele tipo de pulverização pode causar, para todas as deficiências daquela pulverização. Vocês não podem ser dronólatras. Eu sou o único cara no Brasil e no mundo que fala dos problemas do drone. Vocês podem ver, não tem ninguém falando mal. Vocês não falam mal porque vocês querem vender o seu produto, tem medo do cliente ver. Né? O que vende drone não fala mal porque quer vender. Entende? É um ciclo vicioso e mentiroso que se criou aí no mundo. E eu estou tentando mudar isso. Não é porque eu aponto os pontos negativos do drone que eu estou falando mal do drone. Não é por isso que o drone vai deixar de ter qualidade. Não tem nada a ver, pô. Nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos, entendeu? Então, se está dando deriva, ou você está voando rápido demais, ou você está voando com um bico, tá voando com uma ponta de pulverização errada, muito fina, ou você está voando com vento. E se você estiver fazendo qualquer um desses três, vai dar deriva. Se você estiver fazendo os três juntos, nós vamos bater no C de corda, porque aí vai dar muita deriva. Agora, você voar na velocidade certa, acima de 4 metros, lá no piloto raiz eu falo para eles voarem a 6 metros de altura. E o meu padrão é, você, Cláudio, em eucalipto é 6 metros, cara, não tem 4 não. 6 metros, se voar em boas condições, vai ter o mesmo resultado. É 6 metros de altura. Não adianta voar em 4,5. O meu padrão de altura é 6 metros, está no meu manual, 6 metros de altura. Só em situações especiais a gente muda isso. Qual é a diferença do efeito drone para o efeito avião? Ah, e engraçado, tá? Vocês podem, com um drone, causar o efeito avião. O que é o efeito avião? O efeito avião é quando a cauda de pulverização ela vai para trás da aeronave. Se você estiver aplicando e formar aquele rastro tipo a jato, você está causando o efeito avião. A gota está ficando... A aeronave está ultrapassando a gota. O efeito drone é quando a cauda vai abaixo da aeronave. Entende? Isso é efeito drone. Porque senão não tem vórtice, não tem mais puta que pariu nenhuma. Você está mentindo para o seu cliente. Aí você perdeu todas as características do drone. E quando eu perco o efeito drone? Quando eu voo rápido demais. Toda vez que eu voo rápido demais, eu perco o efeito drone e ganho de presente o efeito avião. Vocês não querem isso, né? Você sabia dessa, Cláudio? Eu aprendi num canal que eu sigo faz bastante tempo já. Mas o cara usava esse termo, efeito drone, efeito avião? O nome dele é Fernando. Aham, tá. Eu falei, caralho, será que já existia isso? Eu estou copiando de alguém sem saber? Agora deu uma borradinha aqui, fiquei com medo. Mas existe esse efeito drone, esse efeito avião. Fiquei com medo não de... Mas fiquei com medo de estar mentindo, né? Porque às vezes eu poderia... Né? Existe, alguém criou isso e eu sem saber estou falando que foi eu que criei o termo. Mas enfim.
Então, falei para vocês aqui alguns parâmetros para você determinar a altura de voo, mas eu recomendo que vocês não voem abaixo de quantos metros, pessoal? Abaixo de Ninguém? 4. Não voar abaixo de 4, cara. E lá no curso Piloto Raiz eu falo para os caras, não voem abaixo de 6. Porque não existe nada que causa mais acidente do que voar abaixo. Não existe nada que causa falhas de aplicações maiores do que os voos baixos. Gente, quem é das antigas sabe, o princípio é igual ponta de pulverização de trator. Se eu tô com um bico aqui e outro aqui, e eu coloco a cultura muito, e eu abaixo a barra do trator, a ponto de ficar próximo da cultura, o que eu faço com a gota? Eu impeço o leque de abrir. E aqui, ó, entre um bico e o outro, vai ficar uma falha de pulverização. Por quê? Porque faltou altura para o bico ter a abertura que ele precisa. O bico, a ponta de pulverização no trator, ela não pode ficar menor, ela não pode ficar mais próxima que 50 centímetros da cultura, senão você fecha o leque e facheia também. Né? E no drone acontece isso. E tem muita gente causando facheamento, causando umas péssimas pulverizações e nem sabe, porque não volta para ver. E aí o produtor muitas vezes não tem parâmetros para ver isso, ele nem sabe que aquilo é facheamento, ele nem sabe que aquilo é um problema da pulverização e fica por isso mesmo. E a gente vai jogando merda no ventilador dia após dia, achando que é o bichão da goiaba. Veja que se tornou bonito voar alto. É igual fumar na década de 80. É igual fumar na década de 80, era bonito. Voar baixo é bonito. Para mim não é nada bonito, é feio. Causa péssimas pulverizações. Ô, Laércio, você quer falar alguma coisa? Sim. Qual seria a velocidade indicada para evitar esse efeito avião, considerando a gota com bico com gota extra grossa ou grossa? Tá. Só porque você pediu, e também porque era o próximo item da fila. Como se determina a velocidade de voo de um drone? Tá, Laércio? Só porque você pediu e porque também já era o próximo da fila, vamos unir o útil ao agradável, né? Como que eu determino a velocidade do meu drone, pessoal? Eu já dei um princípio, né? Efeito drone versus efeito avião. Isso em pleno voo, Laércio. Se você está voando e você está vendo, você não está vendo o seu drone, você está vendo o que seu filho fala que é fumaça quando ele vê uma jato passar, lembra? Quando a gente era pequeno, a gente brincando, ó a fumaça do avião. Né? Não é fumaça, mas a gente falava, né? E quando você vê algo daquele nível lá, significa que você está voando rápido demais ou com uma gota pequena demais. Aí você tem que diminuir a velocidade. Aqui nós temos um princípio aqui. E o princípio é que todas as nossas pulverizações elas tenham um efeito drone e não um efeito avião. Né? E para que eu tenha um efeito drone, eu tenho que me atentar à velocidade do meu equipamento. E eu já vou dar um limite para vocês. Não voem acima de 25 km por hora. Não importa qual drone você está usando, não importa nada. Não voe acima de 25. Nós voamos em 22 km por hora. Porque pensa, pessoal, quanto mais rápido está meu drone, maior o efeito avião, menor o efeito drone, menor o efeito downwash, menor tudo. Menor tudo. E é simples, eu quero que vocês entendam. Quanto mais rápido, menor o fluxo de ar, empurrando a gotícula para baixo, concorda? Então, aqui, ó, nós, no meu checklist aqui, está escrito, não voe acima de 25. E drone cai também por excesso de velocidade, você esquenta muito ESC, motores, entendeu? Drones voando rápido em longas distâncias é um grande problema, tá, gente? Isso derruba drone. Isso faz com que os T-30s caiam e depois a gente culpe o ESC. O ESC é o santo do T-30, né? Tudo é o ESC, bicho. Tudo que acontece no mundo é o ESC. Depois que a gente encontrou a desculpa, a gente não resolveu problema nenhum mais no mundo. Quando o homem encontrou a desculpa, ele parou de resolver problemas. Todos os problemas das minhas pulverizações são meus e não do meu drone.
Porque as limitações que o meu drone tem, eu tenho que aprender a lidar com elas. Ponto final. Tá claro isso para vocês? Sim, senhor. Falou, tá falado. Você que é o mestre. Não, mas não é nem ser assim, não, viu? Como eu disse, eu não sou dono da verdade. E tem coisas que você é o melhor professor na sua situação, na sua realidade. E aí, muitas vezes, nós podemos, para te ajudar a adaptar uma verdade que eu tenho, né? Entende? Então, eu quero desenvolver em vocês justamente essa mentalidade crítica. Então, tá. Como se determina a velocidade do drone? Eu parto desse princípio dos fabricantes também, eu acho muito importante e válido você respeitar o limite da sua aeronave, e o limite da sua aeronave, quem sabe, é o fabricante, tá, gente? O fabricante sempre vai falar para você voar mais alto do que você pode e mais devagar do que você realmente pode, porque ele não quer que você derruba a aeronave dele. Então, pelo menos nisso eles falam verdade, tá? Depois que você compra, eles falam verdade nisso. Então, você respeita isso, você se preocupe com o efeito drone, efeito avião, tá? Você se atente ao alvo da sua cultura, porque quanto mais devagar, mais atingido serão as camadas profundas da planta, né? Quanto mais devagar, mais eu chego próximo do bacheiro da planta, mais eu chego próximo do solo. De repente, eu quero fazer uma pulverização em soja nesse porte, e é um inseticida, é um herbicida. O herbicida está abaixo da linha da cana, você vai ter que pegar ali o solo, próximo ao solo. Ou seja, você vai ter que voar, talvez aí um pouco mais baixo, mas nunca extrapolando, porque senão você faz cheio, e um pouco mais devagar. Né? E se for um herbicida sistêmico na planta, você pode usar uma gota no talo mais grossa que você tem. Entendeu? Então, essa velocidade é assim que a gente determina. Uma coisa que determina a velocidade também, pessoal, é o mecanismo de ação do produto, tá? Porque se eu tenho um produto sistêmico, se eu tenho um produto de contato, né? Então, ele me diz, né, o terço da planta que eu vou ter que atingir. Então, se é um produto sistêmico, talvez eu não preciso ter tanto contato, né? Não preciso ter uma cobertura tão boa, poucas gotas ali, gotas grossas, eles já vão agir. Agora, tem produtos que eu preciso de uma cobertura melhor, né? E quanto mais rápido, menor a cobertura também e a profundidade. Pessoal, quanto mais rápido, menor a cobertura e menor a profundidade que você vai chegar com sua gota, tá certo? Então, é mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem... Se atentando muito ao efeito drone e efeito avião. Deixa eu ver se tem algum parâmetro que eu não falei. Faixa de aplicação. Não falei, né? Falei? Então tá. Como se determina a faixa de aplicação? A faixa de aplicação, pessoal, ela está muito relacionada com o drone que você usa, com a ponta de pulverização que você usa, com a sua altura de voo, tá? E alguns outros parâmetros que eu não vou falar aqui, senão eu não vou ter tempo hoje. Mas o drone que você usa, ele determina a faixa, não determina, pessoal? Sim. Sim. A ponta que você usa determina a faixa, não determina, pessoal? O que eu falei, que no nosso drone X, com ponta de pulverização, ele tem uma faixa de segura de 5 metros. Mas, com o bico atomizador, ele tem uma faixa de 7 a 8, pô. Eu ganho de 2 a 3 metros, só mudando a ponta. Tá? Então, não é difícil, tá, gente? É só a gente parar e fazer a nossa cabeça pensar. Então, é engraçado, né? Eu fui dar uma entrevista, a repórter me perguntou lá, né, qual era o maior problema do uso de drones hoje, né? E eu falei, o maior problema do uso do drone é a mentalidade, porque fizeram um equipamento grande demais para caber na cabeça de quem manipula ele. Um outro grande problema do drone também é relacionado a pessoas. É que as pessoas, elas deixam em casa, não só os pilotos de drones, mas todos os seres humanos, elas saem de casa e deixam lá o seu cérebro. O ser humano tem
preguiça muito grande para pensar. Nós preferimos pegar conceitos prontos, que grande parte das vezes estão errados. É melhor eu pegar um princípio pronto, como eu usar, sem mim não vou pensar. Então, um piloto de drone tem que desenvolver a habilidade de raciocinar, cara. A cabeça do ser humano, ela foi criada para que a gente pudesse pensar. E todos os nossos cursos, nós desenvolvemos a mentalidade. Eu quero te dar o privilégio de voltar a pensar, porra. Você entende isso? Cara, tem coisa tão clara. Eu chego em operações, aí, meu, que eu sou um cara que me estressa demais com o negócio. Eu gosto tanto desse negócio. Eu luto tanto para melhorar o segmento, o setor. Eu chego em umas pulverizações que eu tenho vontade de bater nos caras lá, velho. Você olhar para alguma coisa não significa que você não enxerga. Você olhar para algo não significa que você não está enxergando. Tem muita gente que vê e não enxerga. Tem uma conferencista americana, ela chama Helen Keller. Ela é cega. Ela cresceu muito, é conhecida internacionalmente. E, cara, eu me arrepio quando eu falo. Isso que eu estou falando para vocês vale mais do que tudo que eu falei de pulverização. Perguntaram para essa conferencista chamada Helen Keller, o que é pior do que não enxergar? Porque você não enxerga, né? Mas para você, o que você acha que deve ser pior que não enxergar? Ela falou assim, não, eu discordo de você porque eu enxergo, né? Porque o ato de não ver não significa que eu não enxergue as coisas. Eu enxergo muito mais do que quem vê. Ela falou assim, ó, enxergar não significa ver. E no mundo existem muitas pessoas que têm olhos que veem, mas não enxergam absolutamente nada. E se vocês começarem a partir de hoje buscar a ver, a entender, a compreender aquilo que você enxerga, a sua vida muda. Porque você não precisa de aula do Fernando Tino. Você só precisa conseguir enxergar as coisas, cara. Olhar para as coisas como de fato elas são e conseguir enxergar a realidade sem essa cegueira visual que nós temos quando nós queremos algo. Quando a gente quer algo, quando a gente quer comprar um drone, a gente não consegue olhar os pontos negativos do drone, só os positivos. Porque a gente pulveriza com o drone, a gente não consegue enxergar que o drone é limitado em muitas coisas. Isso faz com que a gente bata e tenha ineficiência, em muitos casos, em nossas pulverizações. Então, é muito mais do que ensinar conceitos para vocês. Eu vim aqui hoje muito mais que ensinar conceitos. Eu quero desenvolver uma nova mentalidade em vocês, tá? E eu espero que eu tenha conseguido. Tem uma outra reunião hoje e eu não vou poder me estender muito mais. Mas hoje nós falamos aqui, ó, de princípios, né, para vocês setarem os padrões de voos dos seus drones, né? Como que eu vou definir os padrões de voos do meu drone? Né? E eu vou dar uma repassada aqui, mas antes de eu definir os padrões de voos, né, eu falei que vocês precisam desenvolver uma mentalidade diferente, que vocês não são pilotos, sim gestores. Né? Eu acho que vocês devem ter entendido isso depois de mais de 3 horas aqui comigo hoje. Né? Eu falei também que nós temos 4 formas de se fazer plano de voo, mas que para mim só tem uma, que é mapear com um drone de mapeamento, depois, em cima daquele ortomosaico, fazer um plano de voo. Para mim ia ser mais eficiente, evita acidente. Falei também que todo acidente, que toda ineficiência da sua pulverização, ela foi decretada lá no plano de voo e não no seu voo. E não no voo especificamente, né? Eu falei também para vocês de alguns fatores, né, que influenciam nos resultados finais de uma pulverização com drones. E quais são esses fatores? Alvo, produto, máquina, ambiente, time de aplicação e o homem, e o piloto. Não enxergue mexer em stick como o único dente de uma engrenagem muito grande, porque aqui, cara, o que faz a diferença não é pilotar bem, é esses 5 padrões antes que eu falei aqui, ó. Por isso que eu deixei o fator piloto por último, o fator homem por último, porque, cara, o que não é ele que influencia, tá certo? E aqui nós falamos de alguns parâmetros, né? Como que você vai setar alguns parâmetros do seu voo, como tamanho do plano de voo, como se determina a direção do tiro, como se determina a ponta de pulverização que eu vou usar no meu drone, como se determina a altura de voo, que é a altura de voo que eu vou voar, como se determina a faixa de aplicação, como se determina a velocidade do meu drone. Cara, se vocês saírem daqui hoje aplicando a mentalidade que eu falei para vocês, vocês vão sair daqui tendo resultados muito melhores do que pessoas que fizeram cursos aí
e de outras empresas que pagaram 6 mil reais para isso. Porque eu não sei se vocês perceberam a profundidade do que nós falamos aqui hoje. E outra, o que faz a diferença, nós falamos de vida real, meu amigo. Vida real. Aqui é o jogo por trás do jogo, é o que acontece de fato nas pulverizações com drones. Vocês sabem que eu não escondo, eu não sou de idolatrar drone. O que é bom, o que não é bom tem que ser corrigido. E eu falo que não é bom, né? Nós falamos aqui de coisas que as pessoas fazem achando e se sentindo o máximo e que são erradas. Por exemplo, voar 1,5 metro de altura. Uma outra coisa, voar 35 km por hora. Entende? Uma outra coisa, fazer tiros de drones com 1,5 km. Um tiro de 1,5 km de drone, ele acha que ele está fazendo o máximo, ele acha que está ganhando rendimento, aquilo pior, ele tá correndo risco de acidente, ele está diminuindo o rendimento. Cara, quantas coisas nós falamos aqui hoje que é mentalidade, e que talvez vocês ou estão fazendo, ou já fizeram, ou iriam fazer, porque tem pessoas em níveis diferentes aqui. Então, vocês estão entendendo o quão profundo foi essa nossa conversa aqui hoje? Eu vou perguntar por sequência aqui, Lucas, o que você achou desse nosso primeiro encontro aqui? É o segundo, né? Mas o primeiro quase ninguém participou, porque tinha pouquinha gente lá. Nós só temos 2 semanas dessa área de assinantes aqui do curso Nós só temos 2 semanas aqui dessa área de assinantes do canal de Instagram Piloto de Drone Raiz. E olha o quanto que nós já evoluímos aqui, quanto de conteúdo que eu posto lá. Agora eu vou perguntar, Lucas, valeu a pena você participar aqui hoje dessa nossa reunião? O que você achou dela? E assim, vale a pena esses vintão que você está pagando para participar de uma sala VIP do Piloto Raiz? Primeiramente, eu tenho que agradecer a experiência. Acho que mais que saber operar um drone é ter esse network nosso, né? Você, aprender com o erro dos outros, né? Se o outro já errou, por que você vai errar? Essa oportunidade da gente estar aprendendo coisas práticas e teóricas nos faz... Eu tenho uma noção baixa de valorização. A minha área também é uma área voltada, mas eu vi que eu ia fazer muita coisa errada se eu fosse operar meu drone hoje. Só com aquela entrega técnica ali, ela não ia ser suficiente, não. Eu ia fazer coisa errada ali. A minha noção era voar baixo, essas coisas. É um valor ínfimo, né? Não é nada, R$20 pelo tanto de experiência. Pessoal, não confundam entrega técnica com curso, tá? São coisas diferentes. Eu estou falando isso porque tem muita gente que já ouvi de muita gente. Não, Fernando, eu não vou fazer o curso não, porque eu comprei o meu drone e vai ter uma entrega técnica. Eu falei, rapaz, não vai te ensinar porra nenhuma, vai te ensinar os botões do drone, rapaz. O botão do drone você aprende sozinho. Entendeu? Então, cara, não confundam. Alguns conceitos não entendi, errados. Lucas. Na entrega técnica, eles passam conceitos errados da aplicação. Cara, é assim, ó, eles não têm obrigação de te ensinar a ter conceitos técnicos de pulverização. Eu tenho, mas eles não. A obrigação de uma entrega técnica, nós temos que ter a mentalidade para entender. É ensinar a mexer no drone. Não é te ensinar a pulverizar. Vocês estão entendendo isso? Para que serve uma entrega técnica? É para ensinar a mexer no drone, não te ensinar a pulverizar. Então, se for ver, não são eles que estão errados. É a gente que espera algo errado deles. Entende? Então, a gente tem que ser consciente. Lucas, quanto que valeria uma aula dessa? Chuta aí, chuta. Assim. Eu sei que você não sabe, nem eu sei, mas quanto valeria uma aula dessa aqui? Rapaz, pela minha profissão, eu sou médico veterinário. Hoje, essa aula seria uma consulta aí, né, no caso, se a gente fosse fazer. Ela, no mínimo, seria menos de R$400. Tem gente vendendo curso de 6 mil reais que não fala isso. Isso eu vou te garantir, tá? Mas beleza, Lucas, foi um prazer aqui. E nós vamos conversando, pessoal. Isso aqui é a nossa área de assinantes. Isso é a nossa área de assinantes. Eu só não fiz antes porque tinha pouquinha gente. Pessoal, a área de assinante é tão nova para todo mundo que nem a gente sabe mexer naquilo. Eu não sei mexer.
No dia que apareceu, eu falei, vou fazer isso, mas no Instagram de vocês, tenho certeza que não apareceu para vocês ainda. O Instagram escolheu algumas contas grandes e deu lá essa função. Mas e o Instagram, nem o Instagram sabe. Tem umas coisas que não faz sentido lá, mas eles vão amadurecer isso aí, pode apostar. E nós vamos evoluindo e nós vamos lidando com a deficiência dessa sala e fazendo com que vocês tirem proveito disso. Breno, eu quero falar um pouco com vocês, saber o que você achou desse nosso primeiro encontro aqui oficial. Show de bola, aprendi demais, porque sou iniciante, que não tenho pouco tempo de drone, tenho só 18 anos, então um bebê total. E para mim tudo está sendo muito novo. Aprendi muito sobre o ESC lá. Você falou, né, de culpar o tal do ESC. É muito importante essa questão dos parâmetros de voo. E depois eu queria também tirar algumas dúvidas sobre o mapeamento, né? Porque mapeamento a gente faz com VANT e RTK. É muito preciso, né? Mas eu gostaria de saber como é que você lida aí com a questão daquele deslocamento, né, que você até falou nos vídeos, eu acho que foi até exclusivo, né, você colocou na área de assinantes, falou sobre o deslocamento, né, quando você faz esse mapeamento aí com um drone normal, sem ser o VANT, mas ele pode dar esse deslocamento aí de 5 metros, 4 metros, gostaria de saber como é que você lida com isso. Cara, Mas... ó, o deslocamento, ele é de 2 a 8 metros, e às vezes até mais, viu, Breno? Sim. E assim, ó, lembra do que eu falei? De extrair o máximo do equipamento que eu tenho, extrair o máximo do pouco que eu tenho. O Breno tem um Vant RTK, é top das galáxias. Só que se ele não sabe fazer isso, não adianta você ter um drone top das galáxias, que você vai extrair dele menos do que eu extraio com o meu Air 2S, que não é RTK e que custa R$ 8.000. Esse drone seu, quanto que custa ele? Você tem noção? Ah, cara, 100 mil, 80 mil, por aí. Olha aí. Vocês estão vendo, pessoal? Eu com um drone de 8.000, eu com certeza estou tendo muito mais precisão, extraindo muito mais do que ele com um drone de 80. Falta conhecimento, experiência, mas você está no lugar certo. E assim, Breno, ó, aqui nós vamos conseguir tirar alguma dúvida, mas assim, te ensinar mapeamento na sala VIP eu não conheço, cara. Faça o curso piloto raiz. Pessoal, vou falar de novo, para todo mundo aqui, vocês têm condições especiais. Façam o curso piloto de drone raiz. Não percam tempo, não esperem derrubar drone antes de fazer o curso. Porque tem muita gente que depois que derrubou 2, 3, vem para o curso. Não vale a pena. Faça o curso antes de fazer cagada, antes de derrubar drone. Se você já é piloto, não tem problema, faz também. Vocês têm alguns diferenciais, são vistos diferentes lá para fazer o curso, tem desconto. Então, faz o curso, viu, Breno? Certo. Faz o curso mesmo, porque é preciso, cara, ainda mais você é novo. E assim, ó, tudo na vida tem os prós e os contras. Pessoal, os meninos de 18 anos aqui, da idade do Breno, eles têm uma facilidade com tecnologia, têm uma facilidade com stick que vocês não imaginam. Né? Nós contratamos pilotos só nessa idade. Vocês podem ver que são tudo bebê aqui. Os caras nem têm carta de motorista. Tô fazendo meu processo agora. Então, Não é tem. isso aí, ó. Nós temos um moleque, ele é o mais novo, por isso que ele me acompanha nos vídeos, é o Leonardo. O moleque é muito foda nos stick, velho. Muito foda. E assim, eles aprendem mais rápido, entende? Eles têm uma. Já nasceram conectados, né? Eles já nasceram conectados na era da informática. Então, o molequinho aqui, vem aqui, não. Vem aqui, Nini. Ó. Ô, gente, vocês já viram o meu moleque de 6 anos pilotar drone? Por isso que eu falo cara, mexer stick, todo mundo mexe. Se vocês verem o meu menino de 6 anos pilotar drone, eu duvido que ele dá chapéu em todo mundo aqui, inclusive no mundo. Você entendeu? Então, mexer stick, só que esse menino meu não consegue pulverizar. Quem mexe stick não sabe pulverizar ainda. E o conceito que nós temos hoje é que é de mexedores de stick. Esse menino aqui, acho que com 2 anos ele já vai estar pilotando drone. Só que ele não vai saber pulverizar ainda. Não é, não. Dá chupeta, papai. Dá chupeta. Dá. Dá chupeta. Dá chupeta, papai. Dá. Não quer, não.
Mas, enfim, é isso aí. Façam o curso Piloto Raiz. Breno, quanto custaria? Quanto que você acha que valeria uma aula dessa aqui? Olha, sendo sincero, para mim isso aqui foi uma consultoria. Porque você pode perguntar, entendeu? Você tá livre, que tá com diálogo livre, eu tô falando com você pessoalmente, então, ao vivo, tô tendo resposta na hora, para mim, uns R$ 1.000. Fácil. Uma consultoria dessa, porque é muito mais do que você aprender a parte teórica ali do controle do drone, é muito mais que isso, você entende a pulverização num contexto geral, uma visão muito mais ampla do que simplesmente, igual você falou, mexer no stick, né? Então, para mim, valeria isso, facilmente. Mas é isso, eu vou fazer uma conta para você, Breno. Eu já vou te perguntar, quanto que vale a sua hora? Ixi, depende, né? Depende do serviço. Ó, Pode pessoal, falar. vai uma dica para vocês. Vocês têm que saber quanto vale a sua hora para saber se vale a pena fazer ou delegar, entendeu? Eu vou te dizer quanto que valeria essa aula aqui. Sabe por quê? Hoje eu não saio da minha empresa por R$ 10.000 livre por dia, livre de tudo. E quem já ligou aqui para me contratar sabe. O meu valor é de 10 a 15 mil por dia, livre de hotel, avião, tudo. Então, se eu pegar, vamos colocar o meio da escada aqui, vamos colocar 12 mil. 12 mil e dividido por 10 horas, custa R$ 1.200 a minha hora. Hoje nós ficamos aqui 4 horas. Isso aqui eu não faria por menos de R$ 5.000. É assim que eu lido hoje com a minha vida, pessoal. É assim que eu me vendo hoje. E essa é a mentalidade que vocês têm que ter também. Às vezes tem área de aplicação que é melhor seu drone ficar lá no seu galpão do que você aplicar. Não façam pulverizações abaixo do que você pode fazer. Não façam menos do que o seu máximo. Não façam menos do que o seu máximo, não vale a pena. Né? A vida é única e acho que é um dom para a gente fazer menos que o nosso máximo. E esse moleque é bom, né, não, nego? Com 18 anos aí, ó, tem até microfoninho que acende luzinha quando dá tapinha. Olha lá, olha lá. Conversa bem com 18 anos buscando aprender. Então, parabéns, viu, Breno? A gente brinca, mas, cara, continue assim, continue buscando, porque você vai longe, cara. Você vai longe mesmo. Você está no lugar certo, na hora certa. Então, continue. Laércio, tá por aí, Laércio? Estou sim. O que você achou dessa bagunça aqui no primeiro dia? Olha, é um preço que não tem um valor a definir. Por que eu digo isso? Porque eu posso comprar um drone e ao invés de ele cair aí com 100 hectares, ele cair lá com 1.000, 2.000 hectares, ou talvez nunca cair, que seria o sonho. Então, qualquer queda de drone, pelo que eu percebo, é 20, 30 mil reais que vai rapidinho. Então, quanto mais conhecimento, o conhecimento não tem preço às vezes, né? Então, e o tempo da pessoa hoje é o que mais tem valor. Então, com certeza, você falou o preço aí do dia que você cobra e realmente tem esse valor que você apresentou hoje. Então, estou contente e vamos seguir aprendendo. Beleza. Cláudio, conta pra gente. O Cláudio já tem mais experiência. Cara, 22 mil hectares, eu vou fazer a conta, mas eu acho que eu não apliquei ainda não, viu, Cláudio? Você tá bem, velho? Estamos trabalhando. Dessa área aí, de pulverização, sim, é mais na parte florestal, pero é uns 8.000 hectares e depois é muita semente a gente fez. Semente fina, não sei, com IAZ-20 também, todas essas coisas. Então, por isso, o rendimento, às vezes as áreas são grandes, são boas, então a gente aumentou bastante, ou seja, os hectares, mas em pulverização em si é isso que eu falei aí, não é muito, por isso eu busco de aprender e melhorar, e hoje aprendi bastante também. O que você achou, assim, como você definiria essa nossa aula de hoje aqui da área de assinantes do Piloto Raiz? E é uma coisa que
quando eu comecei não tinha, ou seja, hoje nós somos privilegiados em ter este tipo de oportunidade, porque a gente podia ver algo por internet, mas as coisas que estão na internet não são verazes, são para vender o drone, mas não para, ou seja, a realidade, né? E aqui o que temos é realidade. Maravilha, maravilha. O Patrick tá por aí? Tô sim, Fernando. Fala pra gente aí, Patrick, o que você achou desse nosso primeiro encontro oficial? Considera esse nosso primeiro encontro oficial aqui da área de assinantes do canal Piloto Raiz. Ô, Fernando, muito bacana, bacana também o seu posicionamento em trazer a realidade do que acontece, né, aí em campo e de uma forma, um panorama geral aí, para a gente pegar adquirir uma prática mesmo sem estar trabalhando na área de pulverização. Hoje a gente consegue ter bastantes insights aí, né, com a sua experiência. Então é muito bacana, é uma oportunidade ímpar aí. Eu creio que a gente tem bastante cursos por aí vendendo que só fala baboseira, né, aí na realidade. E a gente eu estou atuando no mercado florestal há tempos aí, já participei bastante de treinamentos de entrega técnica e o negócio aqui, o buraco é bem mais embaixo. Então, a realidade sendo transmitida aí de forma ímpar, aí, de forma verdadeira, e é uma coisa muito bacana, um ponto forte aí do curso de drone piloto raiz aí, do nosso grupo aí. Top, top, top. Ó, o Benjamin tá aqui, eu acho que o Benjamin, você tá por aí, Benjamin? O Benjamin, cara, de onde que é o Benjamin, bicho? É longe, hein? É um cara bacana demais, ele fez o curso piloto raiz, se eu não me engano, na última turma. Ele tava com um probleminha de mapeamento lá para fazer mapeamento, vamos ver se resolveu. Enquanto o Benjamin aparece aí, pessoal, ó, eu vou fazer um negócio e já vou ensinar para vocês também, tá? Fazerem. Vocês vão ver, vocês já viram, vocês vão ver e vocês vão continuar vendo pilotos não tão bons se destacando enquanto que bons pilotos não se destacam. Isso é só por um motivo. Por conta de que não basta fazer o que faz, tem que mostrar o que foi feito. Então, que vocês possam aprender e comecem a partir de agora mostrar para o mundo o que você tem de bom e o que você pode fazer de bom. Senão você vai entrar para a estatística dos bons que não vão aparecer e não vão ser remunerados e valorizados como tal. Então, mais crítico do que fazer bem é não mostrar o que faz bem feito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um story aqui rapidão. Eu vou falar assim, Lucas, e aí? De onde você é e como foi o nosso primeiro encontro aqui da área de assinantes? Aí o Lucas vai falar bem rapidão, ó, eu sou da cidade de tal. Fala, Piloto Raiz, estamos aqui hoje na área VIP, né, na área de assinantes do canal Piloto de Drone Raiz. Nós estamos aqui há mais de 3 horas, grande parte das pessoas já tiveram que sair, e nós estamos aqui com essas pessoas incríveis de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil também, e eu vou perguntar para eles aqui de onde eles são e o que eles acharam dessa nossa aula aqui hoje, dessa área restrita, né, do canal Piloto de Drone Raiz. Fala aí, Lucas. Estou aqui na fazenda, aqui, ó, Pantanal do Mato Grossense, a divisa com o Paraguai, fazendo muito sobre drone, sobre pulverização, sobre o que é importante, mais novo que tem na agricultura aí, com o nosso professor Fernando. É isso aí, Breno. Fala pra gente aí, Breno. O Breno tem um microfone que bate assim, ó. Topzera, eu sou de Tumbiara, Goiás. E, galera, quem não assinou ainda, assina, porque o negócio é top. Compensa demais, viu? De restante, vocês vão aprender só aqui, sem dar detalhes. Laércio, fala aí, Laércio. Como é que foi para você hoje esse nosso primeiro encontro aqui? Foi top, nota 10. Só tenho a agradecer, sou de Santa Catarina. E fica a indicação do curso do Fernando Piloto Raiz para quem tiver interesse, que é show. Top, top, top. Esse cara aqui é de longe também, hein? Fala aí, Claudião, de onde você é? O que você achou? Bom dia, eu sou do Uruguai e o curso é muito bom. Aprendemos bastante nessas 4 horas, que eu pensei que ia ser uma. E parabéns pelo trabalho. Top, top. Patrick, e aí? Fala para mim, Patrick.
Vamos lá, eu sou de Uberaba, aqui da região do Triângulo Mineiro. Aprendi demais nesse primeiro encontro aqui. Realmente é passado aquilo que a gente não encontra em outros treinamentos e outro curso por aí. Top, Patrick. Aqui está o Francisco. O Francisco é piloto raiz. Ele fez o curso piloto raiz na nossa última turma. Francisco, você pode falar a verdade, hein? Curso piloto raiz vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, mudança de mentalidade. Tanto é que, apesar de fazer o curso, estou aqui para continuar aprimorando meus conhecimentos. E o mais importante é que esse homem aí, ele sempre está trazendo alguma novidade. Quando você pensa que você sabe alguma coisa, aí você tem que recorrer a ele. Maravilha, pessoal. Se você ainda não faz parte, né, dessa nossa área de assinantes aqui do canal Piloto de Drone Raiz, tem como você assinar, procure aí, entre lá agora, acho que é R$20 por mês, não está nem isso, é um valor insignificativo perto do que a gente entrega para vocês. E além disso, nós temos o curso Piloto de Drone Raiz, que de longe é o maior curso hoje de pilotos de drones agrícolas do Brasil. Te espero no curso, te espero na área VIP, porque o fato de você estar no curso ou na área VIP não diz que você não tem que estar no outro lugar. Você deve estar na área VIP e também no curso. Um abraço. Top, top. Ô, Francisco, resolveu o negócio lá do mapeamento? Você não fez mais? Eu não consegui fazer porque aqui está chovendo muito, muito vento. Agosto é tempo de vento. Eu estou aqui para a turma que eu não consegui dizer aí, mas eu estou aqui no Sergipe, é época de chuva aqui. E essa semana toda de chuva e muito vento, muito mesmo. Aí eu não consegui. Tentei mudar os tiros, mas ainda não tive ainda o resultado. Vou repassar aí. Ô, Benjamin, fala para mim, quantos km da sua cidade aqui onde você veio fazer o curso? Olha, eu tô no Sergipe até São Paulo, deve ser uns 3.200. De São Paulo, capital, aí deve estar 700? acho que mais uns 700, né? São quase 4.000 quilômetros aí. Ó, por que eu perguntei isso pro Benjamin? Porque tem alguns de vocês aqui pensando, ó, eu queria fazer o curso, mas eu tô a 2.000 quilômetros. Tem um cara aqui de 4. Nós temos cliente da Bolívia, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Cara, não coloque desculpa onde era para você colocar o seu conhecimento, não. E buscar ele, na verdade, né? Não coloque desculpa onde você tinha que colocar a ação. Vem pro piloto raiz, porque faz sentido, vale a pena, como eu digo e disse. Quando eu vendi o curso, que nem foi eu que vendi o curso para o Benjamin, né? Mas se eu não tivesse um comprometimento com ele, eu não estaria respondendo as mensagens dele. Eu te respondo as perguntas, eu te ajudo aí no dia a dia, Francisco. Muito. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, porque eu tive problema, apesar de depois ter feito o curso, eu tive problema com o mapeamento de uma área específica, a falta de segurança de lançar o drone. Eu já caí com um drone, um T-40, então já sei qual é o sofrimento de derrubar um drone. E foi uma linha, eu trabalho com laranja aqui, é uma linha onde tem uma linha de energia no meio da área, cheia de curva, e a gente está penando aí para eu poder ter segurança de lançar esse drone. E o que é legal é que o Fernando em nenhum momento me deixou de responder e deixou de comentar o que eu estava fazendo, se deveria fazer assim, deveria fazer assado. Então, eu acho que um dos grandes méritos aí do curso, de ter feito o curso, é primeiro estar participando de um grupo seleto. Segundo, ter esse network à nossa disposição, porque acaba a gente fazendo outras amizades, outras relações, que são pessoas que estão no mesmo nível e querendo um desenvolvimento, né? Porque quando a gente vai para um grupo desses abertos, às vezes a gente faz uma pergunta, a gente não sabe se o cara está sendo malicioso, se o cara está escondendo leite, ou se ele realmente está sendo sincero. E o que eu percebi aí do Fernando é que tudo que a gente pergunta, ele está dando o máximo dele para resolver o problema, a tal ponto de ele dizer assim, ó, se não resolver aí, eu vou te dar minha senha do meu drone link para você voar com a minha, porque vai que é no seu problema. Né? Então, você vê o grau de envolvimento e de comprometimento que é estar nesse grupo Piloto Raiz. Top, Benjamin. Cara, eu sempre falo que minha dificuldade não é começar uma turma de formação de piloto de drone, é terminar ela. O Benjamin, fala na sua turma ali, cara. Só gente boa, bicho.
Cara, como que acontece? Por isso que eu falo que águia anda com águia, papagaio com papagaio, urubu com urubu. Eu tenho dificuldade de acabar uma turma de piloto de drone, velho. Porque se encontra ali, você se conecta com gente do nível do Fábio que está aqui, do Francisco, gente que andou 4.000 km para estar aqui, que está buscando, que está ali, e você vê que, os caras pedem para parar para ir no banheiro, velho. Vira primário, onde você erguia a mão e pedia para a professora para parar para ir no banheiro. Os caras falavam, Fernando, você deu uma paradinha, toma um café, mas eles não estavam preocupados comigo, eles queriam ir no banheiro para não perder o conteúdo. Então, cara, façam o curso piloto de drone raiz. Um abraço para todos vocês, que eu vou isso, não vou perder a mãe e a mulher agora. Vocês sabem, né? Vocês têm mãe, vocês têm mulher também. Beleza, pessoal? Um abraço, hein? Eu vou salvar essa aula aqui e vou subir lá pro grupo privado do Piloto Raiz. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, valeu, tchau, tchau.